Aquele que tem, abre a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João 1. Irmãos, essa semana passada, eu tive conversando com uma de minhas ovelhas, e lendo a Bíblia, ela descobriu algumas verdades que creio eu que ela ficou impactada. E diante dessas verdades eu gostaria de estar compartilhando algumas coisas com os irmãos. É um assunto bem complicado, mas eu quero resumir aqui, ser o mais sucinto e mais claro possível acerca disso. Amém? Então peço que você me empreste a sua atenção. Não se desvie, não perde o foco da mensagem, não deixe o teu irmão do lado tirar a tua concentração na palavra, amém? Quem achou João, capítulo de número 1, versículo de número 15, diga amém. Podemos ler? A palavra do Senhor nos diz assim: João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Agora é esse versículo 17 que é a chave para o que nós vamos falar aqui hoje. E o texto diz assim: porque a lei foi dada e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Agora olha para a pessoa do seu lado assim, faz uma pergunta para ela. Pergunta para ela assim: quem é maior, Moisés ou Jesus? Agora podeis se assentar. E assentado, deu uma salva de palmas bem forte para nosso Senhor. Louvado seja Deus. Queridos, João, o evangelista, está registrando acerca do que o outro João disse, o Batista. João Batista, ele testificou dele. É o versículo 15 a qual nós lemos. Testificou de quem? João Batista testificou de quem? De Jesus. João testificou dele dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim, ele é antes de mim. Por quê? Porque foi primeiro do que eu. Ou seja, João Batista está testificando de Cristo, mas está dizendo: esse Cristo, esse Messias, esse Jesus, ele é antes de mim, antes de mim. Lá em Apocalipse nós vamos encontrar ele dizendo assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, o que é e o que há de vir. Ou seja, antes de tudo se criar, ele já era. Tudo, João aqui começa a dizer: no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Tudo que se fez por ordem dele, pelas mãos dele. Ou seja, Jesus não é como passou a existir há 2000 anos atrás. Ele é eterno, ele é Deus, ele sempre foi, ele sempre será. É desse Jesus que João está testificando. Aí ele vai dizer no versículo 16: e todos nós recebemos da plenitude, com graça sobre graça. Ou seja, queridos, nós recebemos a bênção, a plenitude, a totalidade de Deus na terra, com graça dobrada, graça sobre graça. Aí ele começa a dizer no versículo 17: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por quem? Jesus Cristo.
A lei foi dada por quem? A lei foi dada por quem? Faço questão de falar isso para você gravar. A lei foi dada por Moisés. E o que é a lei, pastor? Nós sabemos que Deus tira o povo do Egito com mão forte e poderosa. Lá no deserto do Sinai, Deus levanta Moisés e entrega uma lei, mandamentos ao seu povo. E a lei de Moisés é um conjunto, irmãos, de mandamentos, de estatutos, de ordenanças de Deus, que Deus entregou ao povo por meio de Moisés. Isso é a lei. A lei, você vai encontrar registros sobre a lei no livro de Êxodo, no livro de Levítico, no livro de Números e no livro de Deuteronômio. Ela também é chamada de Torá. Ela também é chamada de lei mosaica. Torá é um termo do hebraico, do termo do grego, que significa instrução ou ensino. Ou seja, a Torá, a lei de Moisés, ela foi uma instrução, ela foi um ensino ao povo. O que é a lei de Moisés, pastor? A lei de Moisés, você vai encontrar na Bíblia cerca de quantos mandamentos? Fala, sorta a voz, irmão. Será que é o frio? Quantos mandamentos? A sua totalidade se constitui de quantos mandamentos? Olha, eu vi um aqui e outro aqui. A lei de Moisés se constitui de 613 mandamentos. Ah, pastor, mas eu li em Êxodo 20 que é 10. É os 10 principais. O decálogo. São os 10 principais mandamentos da lei. Você vai encontrar em Êxodo 20, mas a lei na sua totalidade, ela se constitui de 613 regras, 613 instruções, 613 ensinos, 613 mandamentos. Pegaram até aqui? Amém? E que regras era essa, pastor? Era leis cerimoniais. Como assim? Ou seja, ela regulava, irmãos, os cultos, os sacrifícios, as festas judaicas, as purificações, o sacerdócio e etc. Regras que organizavam e ordenavam acerca das cerimônias feitas durante o culto. Ela também se constituía de leis civis. Leis civis que eram regras para a vida social, para a vida jurídica do povo de Israel. Mas qual era o propósito da lei? Você já se perguntou qual era o propósito da lei? Deixa eu ver se vocês estão atualizados. Nós vivemos na lei ou na graça? Na graça, amém? Louvado seja Deus por isso. Mas qual era o propósito da lei? Sabe qual era o propósito da lei? Primeiro, revelar o caráter santo de Deus. Se você, quem está no computador, Mateus, você me ajudar aí, meu filho, mas se não for, eu vou indo. Levítico 19, 2. Olha o que a palavra diz em Levítico 19, 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santo sereis. Sabe por quê? Porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Preste atenção nisso. Deus deu a lei e disse assim: qual era o propósito da lei? Revelar o caráter e a santidade de Deus. Aí Deus vem para o povo e diz: fala a todo o povo de Israel e diz-lhes: sereis santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Ou seja, você, claro, Deus está dizendo assim: seja santo como eu sou. Aí eu te pergunto: tem alguém que pode alcançar a santidade de Deus? Não. Você é santo como o nosso Deus é? Ou seja, impossível. Não tem como. Impossível.
Ai, pastor, não estou entendendo. Calma lá que você vai entender. Qual era o propósito da lei? Era mostrar ao homem o que é pecado. Romanos 3:20. Olha o que Romanos 3:20 vai dizer: por isso nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Por quê? Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, a lei foi instituída, estabelecida para mostrar como falhos e pecadores somos. Ninguém alcança a justificação pelas obras da lei. Pastor, Gálatas 3:19. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. Então, porque é que foi dada a lei? Olha o questionamento de Paulo para os Gálatas. Por que então Deus deu a lei? Para quê? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até, olha isso, irmãos, a lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão. Eu estou lendo na NTLH, uma linguagem que você possa compreender melhor. A lei deveria vir até o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos a um homem que serviu de intermediário. É isso que esse texto está dizendo. A lei veio para revelar quão falhos e pecadores somos. A lei veio também para quê? Para preparar o povo para Cristo. Você não entendeu? Vou falar de novo. Eu queria um glória, um aleluia. A lei, ela veio, queridos, para nos preparar para Cristo. Gálatas 3:24, uma linguagem também para que nós possamos entender. Gálatas 3:24 vai dizer assim: assim a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse, para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Olha isso. A lei nos serviu, irmãos, de aio para nos conduzir a Cristo, para revelar que nós não somos nada e que Ele é tudo. Serviu para nos mostrar que nós precisaríamos de um Salvador, de um Messias, de um Remidor. Para que mais a lei servia, pastor? Eu estou aqui pegando as principais para muitas coisas, mas a lei, ela servia, sabe para quê? Para separar Israel das outras nações. E quando Deus fala sobre isso, Ele relembra sobre a santidade. Levítico 20:26, Deus vai dizer assim para o povo: e ser-me-eis santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos, para serdes minha propriedade peculiar. A lei servia para isso. Aí no Novo Testamento, quando Jesus se manifesta, o Deus eterno se manifesta em carne aqui nessa terra. Quando Ele foi questionado acerca das leis, Ele olha para os seus questionadores e diz: eu não vim abolir a lei, mas eu vim fazê-la cumprir. Mateus 5:17, Jesus disse: não penses que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Ele diz bem claro: não vim acabar com eles, mas para dar seu sentido completo, mas para fazer cumprir. Ou seja, vocês não tinham o entendimento completo do que era a lei. Eu me manifestei para vos dar o sentido real do que é lei. E preste atenção nisso. Para nós cristãos, que somos remidos, salvos em Cristo Jesus,
A lei de Moisés não é mais um sistema, irmãos, obrigatório. Não é mais um sistema obrigatório de justificação. Mas ela é princípios morais que permanecem. Jesus não veio abolir a lei. Jesus veio dar o real sentido dela. E qual é o real sentido dela, pastor? Ei, vamos aqui então, para que você entenda o que eu estou falando. Jesus não veio abolir a lei, mas ele veio dar o seu real sentido. As leis morais continuam. Por quê? Veja bem se foi abolido. Vamos ler o decálogo? Os 10 mandamentos, 10 principais. Olha só isso. Não terá outros deuses diante de mim. Era só para a lei? Não. Somente Deus deve ser adorado. A segunda, não farás para ti imagem de escultura. Foi abolido? Não. Não adorar imagem, não ter ídolos, permanece. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Respeitar a santidade desse nome. Foi abolido? Não. Não tomarás o nome do Senhor em vão. 4, lembra-te do dia do sábado para santificar ao Senhor. Separar um dia de descanso, um dia de santificação, um dia de culto a Deus. Aí eu te pergunto, meu querido, é só no sábado que você santifica? É só no sábado que é dia de Deus? Sim ou não? Não. Quais são os dias de Deus então? Todos os dias, todas as manhãs, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Dia dos pais. Olha o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Isso foi abolido? Respeitar e obedecer aos pais ainda está em vigor. Olha o 6, não matarás. Nós podemos matar alguém? Tem um monte de policial aí, viu? Vai. Olha o 7, não adulterarás. Fidelidade no casamento. Foi abolido isso? Para muitos parece que foi. Não furtarás. Não tomar nada do que é do teu próximo. Se você fizer isso, você vai preso ou não? Não dirás falso testemunho. Não mentir, não difamar. 10, não cobiçarás, não desejar o que pertence ao teu próximo. Jesus ensinou alguma coisa contra a lei de Moisés? Não, ele fez cumprir, ele deu o seu real sentido. Mas vamos falar um pouquinho da graça? Só um? Vamos falar um pouquinho da graça? Bom, vocês estão com frio? Eu queria ver vocês mais animados. Eu estou falando da graça, irmãos. Eu estou falando de Jesus, da palavra de Deus. É quase que decorado. Vamos lá, hein? O que é graça, irmãos? Só um? Vamos de novo. Você aprendeu antes, né, meu filho? O que é graça, irmãos? Favor imerecido. É quando Ele nos concede bênçãos, é quando Ele nos concede salvação, é quando Ele nos concede perdão, não porque merecemos, mas porque Ele é bom e misericordioso. Favor imerecido é o contrário da lei. Nós não merecemos nada. O significado bíblico, irmãos, nos originais do grego de graça é charis ou charisma, que significa favor imerecido, que significa bondade, que significa generosidade. Ou seja, a graça de Deus é um favor imerecido, é uma bondade, ela é uma generosidade. É Deus se inclinando para abençoar, é Deus se inclinando para ajudar, é Deus se inclinando para salvar, mesmo não temos nada a oferecer a Ele.
Somos justificados pela lei ou pela graça? Somos justificados pelos nossos atos. Não, pastor, mas eu sou santo, eu oro, eu jejuo, eu não peco, eu não mato, eu não roubo, eu não traio minha esposa, eu não faço nada disso. Então, pastor, eu sou merecedor. Ah, é? Você quer ver o que a Bíblia fala dos seus atos de justiça? Quem quer ouvir, diga amém aí. Isaías 64:6, põe para mim que esse eu quero que vocês leiam. Eu sou justo, eu mereço a salvação, eu mereço a eternidade, porque eu faço por merecer. Isaías 64:6. Olha o que o texto vai dizer, olha lá. Mas todos nós somos como imundo, impuro, sujos, malditos. Somos imundos. Mas eu pratico atos de justiça. Toma aí os seus atos de justiça. E todas as nossas ações, todos os nossos atos de justiça, todas as nossas justiças, como trapo de imundície. Todos nós caímos como uma folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Preciso te falar o que é ato de imundície, o que é trapo de imundície, que é o que Isaías chama os seus atos de justiça. Posso falar, pastor Anderson? Sabe o que é um trapo de imundícia na cultura? Trapo de imundícia, irmãos, era um pano a qual as mulheres da época colocavam para reter o fluxo sanguíneo na tua época de menstruação. Trapo de imundícia, sabe o que era? Era as capas que se vestiam os leprosos, quando se tirava, estava imundo. A Isaías compara nossos atos de justiça como trapo de imundícia, ou seja, um pano que retém o que a mulher expele, ou pano que cobre um doente leproso. Isso é para Deus, quando você quer se justificar diante dele. Agora ninguém dá glória mais mesmo, né? Agora acabou, agora. Mas o que a graça faz, pastor? Nós estamos na graça, o que a graça faz? Primeiro, marca isso. A graça salva. Efésios 2, 8 e 9, irmãos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é nosso esforço, mas presente de Deus. Ei, querido, não é pelo que você faz, é pelo que Ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. Não é por mérito, é por favor imerecido. Eu não mereço, mas Ele me salva. Sabe o que a graça faz, irmãos? A graça, ela perdoa. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Mas nós, sendo justificados gratuitamente, de graça, com graça, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, pela graça de Deus, nos perdoa e não nos trata segundo aos nossos pecados. Se Deus fosse nos tratar segundo a lei, quando nós pecássemos, o que nós deveríamos receber como salário? A morte. É o versículo 23 de Romanos 6. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus gratuito é a vida eterna. Por quem? Por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. O versículo anterior, Deus fala que não nos trata segundo aos nossos pecados, porque segundo a lei, quando pecarmos, deveríamos morrer, ser apedrejado, condenação eterna. Aí Deus misericordioso, cheio de graça, fala: é dom de Deus, a vida eterna é dom de Deus, por meio de quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. O
que a graça faz, pastor? A graça, ela sustenta e fortalece. A graça, ela nos liberta, irmãos, do pecado, do domínio do pecado. A lei afundava o homem no pecado, a graça nos liberta do pecado. Romanos 6, 14 e 15, olha o que o texto diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não tem domínio sobre a sua vida, porque graça, você está debaixo da graça. Aí tem uns que dizem: pastor, não pode se pregar sobre graça, porque graça dá liberdade ao homem e à mulher pecar. Ei, querido, pelo contrário, quando você encontra a verdadeira graça, você entende que você é sustentado por Deus. Quando você outrora era escravo na lei, agora você está liberto pela graça de Deus. É ela que te capacita a vencer, é ela que te capacita a abandonar o pecado. Graça é liberdade para pecar? Paulo respondeu isso no versículo 15. Olha o que Paulo fala: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Aí Paulo fala assim: não, queridos, de modo nenhum. Não é porque você não está mais sobre a lei que você tem liberdade para pecar. Quem de fato conhece a graça sabe que o pecado não te pertence mais, que o mundo não te pertence mais, que as coisas dessa vida não te pertencem mais. Isso é graça. Lembra de Paulo? Em 2 Coríntios 12, Paulo vai dizer assim, olha isso, Paulo vai dizer assim: e para que eu não me exaltasse, por causa das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a fim de que eu não me gloriei. E que espinho era esse, pastor? Não sei. Mas Paulo diz: eu orei 3 vezes acerca desse assunto, para que Deus me tirasse esse espinho. Um mensageiro de Satanás que me esbofeteava no rosto. Mas Jesus respondeu a oração de Paulo e disse: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Sabe por quê, Paulão? Porque a minha graça te basta, Paulão. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Como assim, pastor? Não entendi. Ei, não é liberdade para pecar. Paulo está dizendo que tem um espinho que me cutuca, é a lei. Quando o pecado, sabe, te oferece, Satanás vem e te oferece um prato. Aí você olha e fala assim: meu Deus do céu, eu estou com fome, dá vontade de comer esse prato. Isso é lei. Mas sabe o que é graça? Graça é isso aqui. É na graça que o poder de Deus se aperfeiçoa. Deixa eu te simplificar para você entender. Você era um cachaceiro, bebia todo dia. Aí você aceitou Jesus, mas toda vez que você passa na porta do boteco, o bicho te chama. Aí vem a graça do Senhor e te cobre. Não é de um dia para o outro. Bebia lá 2 caixas de cerveja no dia, no final de semana. Aí a graça te alcançou. No outro final de semana você toma uma. No outro final de semana você toma 2. Você toma meia. No outro final de semana você toma só as 10. No outro, 2, 3. Quando você vê, irmãos, você está liberto. Sabe por quê? Isso é graça. A minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É Deus dizendo: ei filho, ei filha, não é você que se liberta por si, é eu com a minha graça que te dou o poder para vencer as tentações dessa vida. Se esse aplauso é para Jesus, pode ser mais forte. É a graça que nos dá força para viver segundo a vontade de Deus, irmãos. Que é graça, pastor? Que a graça faz, pastor? A graça nos ensina. Tito 2, 11 e 12.
Tito 2, 11 e 12, porque a graça de Deus há de se manifestar, trazendo salvação a todos os homens, fazendo o quê? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente séculos sóbrios e justos. É a graça de Deus que nos ensina a renunciar à impiedade do mundo e viver uma vida piedosa. É a graça de Deus. Vou correr por conta do tempo, irmãos. Aí vem João, o texto que lemos, no versículo 17, ele diz: porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ou seja, a lei mostrava o pecado e exigia obediência, irmãos. A lei que foi dada por Moisés mostrava o pecado e exigia obediência. Você tem que obedecer. Mas o mesmo texto diz que a graça foi dada por Jesus. E a graça, ela concede perdão e nos capacita para viver uma vida em santidade. A graça nos fornece perdão e nos capacita para viver uma vida em santidade, irmãos. E ela veio por meio de Cristo Jesus. Não entendi então, pastor, para que teve que vir a lei? Romanos 5:20. Olha o porquê que teve que vir a lei. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Olha isso, irmãos. A lei veio para que o pecado abundasse, para que a ofensa. Um dia um pastor falou assim: todo dia você ofende a Deus com os seus pecados e não quer ser ofendido pela palavra? Eu discordei, eu falei: não, eu ofender a santidade de Deus. Aí Paulo vem em Romanos e fala: teu pecado ofende a Deus. Mas onde abundou a ofensa, o pecado, superabundou a graça. Como assim, pastor? O versículo 21 vai fechar. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Sabe o que a Bíblia diz sobre o ministério da lei? Ministério da morte. Sabe o que a Bíblia diz sobre o ministério da graça? Ministério da vida. Não, pastor, você está doido? Não tem desse não. Eu falo e provo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 6 a 9. 2 Coríntios 3, a Bíblia vai dizer assim, ó: a qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento. E esse novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Por quê? Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aí tem uns doidos que não conhecem nada de Bíblia e falam assim: a letra mata, então você não deve estudar, você não deve ler Bíblia. A letra mata e o Espírito vivifica, então é só no reteté, só no manto, só no lamba. Não sei de que Bíblia que ele lê. Porque se ele leu, ele só leu até esse versículo. Porque Paulo é categórico em explicar no versículo seguinte: ministério da morte e ministério da vida. Qual é o ministério da morte, Paulo? O versículo 7, põe aí para os irmãos ler. Qual é o ministério da morte? Olha isso. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras. O que foi gravado com letras em pedras? A lei é o ministério da morte. Não da letra, vou ter o versículo. Foi gravado em pedras e veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam filtrar, olhar para a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual é... Pô, cadê o 7, meu filho? Põe aí. Eu preciso que vocês fechem. A glória que vinha na face de Moisés, do seu rosto, a qual era
transitória, era passageira, era temporária. Ou seja, Moisés, quando recebeu a lei, ele desce do monte, as pessoas não podiam olhar o seu rosto, porque a sua face brilhava como o sol. Mas com o passar do tempo, Moisés cobria de primeiro o brilho. Depois Moisés começou a cobrir para esconder que a glória tinha ido embora. Era uma glória transitória, era o ministério da morte. Tinha tempo, tinha prazo de validade. Oh meu Deus, eu não ia falar isso, mas eu vou falar. Moisés, quando desce do monte e o povo está adorando o bezerro, o que ele faz com os mandamentos? Quebra. Era um sinal de Deus dizendo nas entrelinhas: um dia essas leis vai ser quebrada, e um novo testamento, uma nova lei, que não estará escrito em pedras, mas estará escrito na tábua dos vossos corações, será instituída. Uma glória temporária, mas, irmãos, agora eu quero que você, eu não sei se você vai entender, mas se você entender, glorifica a Deus. Olha o que o texto diz no versículo 8, irmãos. Se a glória de Moisés era temporária, o ministério da morte, o ministério da lei, olha o versículo 8, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá a glória no ministério da justiça. Irmão, eu queria falar mais, mas o tempo não me permite. O que é lei e o que é graça? Sabe o que a lei fazia? Sabe qual era o resultado da lei? Através dos homens. A lei fazia homens religiosos. A graça faz homens misericordiosos. Me lembro do pastor Eliseu, eu pego a fala do pastor Eliseu e acrescento um pouquinho a minha, para você entender o que a lei faz e o que a graça faz. Um certo religioso, não vou citar, mas se você for um bom entendedor, você vai compreender no final. Um certo religioso chegou diante de um pastor e falou assim: pastor, lá na igreja de vocês o negócio é bagunçado. Por quê? Porque o cara era drogado, era ladrão. Aí ele chega na igreja, pouco tempo depois, ele é pastor. Chega lá a mulher que era prostituta, a mulher da vida, chega lá na igreja há pouco tempo, ela já é missionária. Aí ele falou assim, chega lá, o homem lá, há pouco tempo lá era um cachaceiro no bar, de repente é evangelista, está tudo errado. Aí o pastor olhou para o religioso, a graça, olhou para o religioso e falou assim: sabe por quê, meu querido? Lá na tua religião, você pega pau e faz santo, você pega pedra e faz santo, você pega gesso e faz santo, você pega prata e ouro e faz santo. Aqui não, meu querido, aqui nós pegamos o traficante, o bandido e transformamos ele em pastor. Aqui nós pegamos a prostituta e transformamos ela em missionária. Aqui nós pegamos o cachaceiro, o bebum e fazemos dele evangelista, um missionário, um pregador da palavra de Deus. A graça forma homens religiosos, a lei forma homens religiosos, a graça forma homens misericordiosos. A lei era meritória, a graça é favor imerecido. Ou seja, a lei veio para o homem entender que ele não conseguiria alcançar por méritos próprios. Não é por mim. Se você obedece, você vai receber. A graça não. A graça veio para mostrar que mesmo nós não merecemos, Ele ainda faz. E eu encerro dizendo, vou encerrar com exemplos do maior exemplo, posso? O que é graça, o que é misericórdia? O que é lei, o que é lei e o que é graça? O que é ministério da morte, o que é ministério da vida? O que forma homens religiosos, o que forma homens misericordiosos? Vou te dar o exemplo do meu Cristo Jesus.
João 8. Olha, irmãos, ele passa a noite no monte orando. Aí quando Jesus desce do monte, ele vai para o templo. De repente uma multidão turbada vinha de encontrar o Jesus, arrastando uma mulher, não sei se pelo cabelo, pelo pé, pelos braços. A Bíblia diz que eles fazem um círculo, colocam a mulher no meio e diz assim: olha o que a religião diz: a lei de Moisés nos manda que essas tais seja apedrejada, porque ela foi pega em ato de adultério. Aí eles olham e dizem para Jesus: e tu que dizes? Meu Jesus, ele se inclina e começa a escrever na terra. Aí eles perguntam novamente: e tu que dizes? A lei manda apedrejar. A religião diz: temos que matá-la. Aí a graça se levanta, olha para todos eles e diz assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Olha o que a graça diz: ei filha, ei mulher, vai em paz, mas não peques mais. Olha o que a lei fazia, e olha o que a graça faz. Mateus 8, a Bíblia vai dizer que um homem leproso se aproxima de Jesus, ele se ajoelha, se prostra aos pés de Jesus, chorando, e diz: Senhor, Senhor, eu sou leproso, tu podes me curar se quiser. A lei e a religião dizia: imundo, tem que viver afastado da sociedade, não pode se tocar em um imundo, não se podia deixar um imundo tocar em você, um leproso. A lei e a religião dizia isso, mas a graça, ela olha para o leproso, e a Bíblia diz que ele curvou e tocou no leproso e disse: eu quero ser curado. Lucas 19, Jesus está entrando em Jericó. Quando Jesus está entrando em Jericó, um homem está pendurado em cima de uma figueira braba. Aí a Bíblia diz que esse homem estava ali esperando para ver Jesus. Quando Jesus chega debaixo da figueira, sabe o que a lei, sabe o que os religiosos diziam? Não se entra na casa de um publicano, porque o publicano é amaldiçoado, é um pecador. Afasta desse homem, sai de perto dele, não aceita ele na tua casa. Aí sabe o que a graça diz? A graça olha para cima e diz: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em sua casa. Marcos 10, na mesma Jericó, um homem sentado pedindo esmola porque era cego, Bartimeu. Aí Jesus vem caminhando, de repente aquela multidão gritando: Jesus, filho de Davi. Bartimeu ouve e fala: epa, a graça chegou. Aí Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que os religiosos faziam? Os religiosos olhavam para ele e falavam: cala a boca, homem, cala a boca, seu imundo, seu amaldiçoado. Por quê? Porque segundo a religião, a situação que ele estava era por conta de pecado. Era maldito, não era quisto, não era aceito por Deus. Aí a graça, oh Jesus, a graça olha para esse mesmo amaldiçoado, para esse mesmo abandonado, para esse mesmo mendigo, e diz: trazei-no, trazei-no. Quando trazem um homem, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele diz: que eu torne a ver. Aí Jesus fala: então veja, Bartimeu. Um paralítico no tanque de Betesda, 38 anos na mesma situação, humilhado. Os religiosos passavam e não davam nem aí para ele. Tanto é que quando Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Ele fala: não tem ninguém que me jogue no tanque, ou seja, eu sou excluído pela sociedade.
Mas a graça olha e fala: ei filho, eu não te perguntei se tem alguém que te joga no tanque, porque os que não te jogam no tanque são os religiosos. Eu sou a graça, eu sou a graça. Queres ser curado? Quero. Então levanta, toma a tua cama e anda. Preguei aqui esse tema, Lucas 10. Um homem ferido à beira do caminho. Passa o sacerdote, passa o levita. Os religiosos nada fez pelo caído à beira do caminho. Mas de repente vem a graça caminhando, montado no lombo de um jumentinho. Quando ela chega, vê o homem caído, ele era samaritano. A Bíblia diz que ele vai, pega o caído, unta as suas feridas com óleo. Irmão, ele pega, coloca o caído no jumentinho, leva a estalagem, paga e diz: cuida dele, porque se o dinheiro que eu não der for suficiente, na minha volta eu pago a diferença. Isso é graça. Eu encerro com o último. Lucas 23, Jesus posto numa cruz, do lado de 2 ladrões. A religião dizia: está aí porque merece, é ladrão, é imundo, não merece viver no meio da sociedade, tem que morrer mesmo. Aí esse homem olha para a graça e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu paraíso. Os religiosos ter que morrer. Jesus fala para esse mesmo homem e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Romanos 5:21. Para fechar: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, não vivo na carne, mas vivo pela fé no Filho de Deus, ao qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. E o último versículo, agora eu prometo, é o último. Romanos 10:4. Vocês leem e eu encerro. Romanos 10:4. Romanos 10:4. No 3. 1, 2, 3. Aleluia! Glória a Deus. Coloque sobre seus pés, aplaudindo, glorificando e exaltando ao nosso Deus.